Então, como é que estamos? Bem-vindos mais uma vez ao Diário de Bordo do Rui. Hoje vamos fazer a versão mais diária de bordo possível. Vamos falar sobre a minha viagem a Madrid e a Barcelona, que aconteceu na semana passada. Para contexto, hoje é quarta-feira, ou seja, o dia que saiu o podcast, mas pronto, atrasou um bocadito. Fiquei mais uns dias por Lisboa, onde vinha um tempo para cima e não consegui gravar e precisava de parar um bocadito e fazer uma reflexão sobre isso para vir gravar aqui o podcast hoje. Vamos correr o jingle e a gente já fala. Hoje é daqueles episódios que eu vou começar novamente com uma frase emprestada de alguém. Para contexto, esta foi a minha primeira viagem ao estrangeiro. Esta viagem foi comprada como prenda de Natal para a minha namorada no Natal do ano passado, porque era um desejo que nós tínhamos de viajar e de fazer, dar esse salto de ok, vamos para o estrangeiro, vamos conhecer coisas novas. Ela nunca tinha ido a Madrid, mas já tinha estado 3 meses em Barcelona de Erasmus, ou seja, foi giro conhecer a cidade de Barcelona, apesar de lá termos só estado um dia, e vou falar disso durante o podcast. Foi giro conhecer, pela perspectiva dela, algumas coisas, e vão achar uma coisa extremamente engraçada, que a mim faz-me piada, mas já vão perceber porquê. De reflexão da viagem, acima de tudo, o que eu trago é uma experiência que me obrigou a ser muito mais dinâmico e muito mais leve, porque era preciso planear. Felizmente planeámos tudo com alguma antecedência, mas mesmo assim houve alguns percalços, como há sempre. Apanhámos chuva em Barcelona logo de manhã, e houve algumas mudanças, mas, ou seja, o facto de ter que preparar coisas, andei a Santos uma semana, mas mesmo assim não tira a magia da viagem. Pronto. A mensagem emprestada que eu vos quero trazer hoje é da página Viajar Mais com Menos, da Ana, que recomendo que sigam, porque é maravilhoso que a Ana diz sobre viagens, sobre o que ela fala. E esta viagem, peço desculpa, esta publicação que ela faz foi no dia que eu vim de Madrid, e que diz o seguinte: se o teu objetivo for juntar dinheiro para o teu casamento de sonho, ninguém te critica. Se o teu objetivo for juntar dinheiro para um grande carro, absolutamente ninguém te critica. Mas se o teu sonho for juntar dinheiro para viajar, já vais ter muitos dedos apontados a ti. Já vais ser uma pessoa que sem noção do que é a vida e um privilegiado. Eu só vos quero relembrar de uma coisa. Alguma vez ouviram alguém dizer: eu arrependo-me de ter viajado tanto, mas certamente já ouviram alguém dizer que se arrependia de não ter viajado enquanto podia. Viajar é um investimento. Se vais tirar um curso para a faculdade, estás a investir em ti. Se tiras uma formação, estás a investir em ti. Se estás a viajar, estás a passar férias e a viver uma vida de luxo. Viajar é um dos maiores investimentos que podes fazer na tua vida. Mas afinal, porque digo isto? Viajar faz-me uma pessoa mais tolerante à diferença. Viajar ensina-me a ser resiliente e prática. Viajar faz com que um dia eu possa ser uma melhor mãe para os meus filhos, porque vivi coisas que lhes vou poder transmitir e ensinar. Viajar faz com que eu seja grata à vida e ensina-me a lidar melhor com as situações, tanto pessoais como profissionais. No fundo, me ensina-me competências muito importantes para o futuro de qualquer ser humano. Viajar permite-me que um dia não faça parte do grupo de pessoas que cortam as asas aos filhos, netos e amigos só porque não viveram uma vida que os realizou. Na vida real, e nas responsabilidades que temos, por vezes é mesmo difícil fazer mais do que trabalhar e pagar as contas. Mas não desistas de, nos bocados que tens, fazeres o que gostas, mesmo que ninguém concorde com isso. Só tem que fazer sentido para ti. Se vivemos todos consoante o que ouvimos, eventualmente vamos sentir-nos frustrados. Uns têm sonho de se casar, outros têm sonho de escrever um livro, outros querem muito comprar um grande carro. E tu podes ter o sonho de te apetecer, desde que trabalhes para ele e faças por isso. Ou seja, isto foi no dia que eu vim de Madrid e nunca me fez tanto sentido. Foi no momento exato. Porque é isso. Eu ao viajar, ou seja, obviamente estava um bocado ansioso, porque esta situação nunca ter andado de avião, podia-me perder,
ou seja, há tantos fatores, mas acima de tudo eu foquei-me só naquilo que eu podia controlar. Ou seja, um monte de gente estudou para fazer o aeroporto daquela forma para as pessoas não se perderem. N pessoas trabalharam no avião para ele não cair. Porquê é que eu me tenho que estar a preocupar com isso? Porquê é que eu tenho que estar sobre uma grande pressão, uma grande ansiedade? Ai, isto vai cair, não sei o quê. Para quê? Eu não controlo isso. É, acima de tudo é isso. Eu só me foquei nos fatores que eu podia controlar. E acima de tudo, baseado também no episódio anterior, obrigou-me a viver o momento. Eu vivi aquela viagem, cada parte daquela viagem aos poucos. Ou seja, eu fomos a um sítio, eu vivi estar naquele sítio. Só me foquei ali. Não precisava me focar de que tinha que ir às compras ou que tinha não sei o que. E é isso. Isto ensinou-me a ser mais cuidadoso com o tempo. Tivemos uma semana, fomos na segunda-feira, viemos no sábado. Foi praticamente uma semana. E foi isso. Nós temos que viver à altura. Temos que viver aquele momento. Aqueles momentos foram muito bons. Assim, foi um desafio, foi. Eu levantei mais 5h30 da manhã no dia que fui para Barcelona porque foi o mais barato que eu arranjei. E não há mal nenhum ser o mais barato. Fui de TGV, fiz 2 horas e meia para cada lado. Epá, foi incrível, foi uma viagem diferente, nunca tinha andado de TGV. Adoro andar de comboio. Eu tenho 1,93 m. Eu faço muitas viagens para Lisboa, a minha namorada como mora lá, e para mim o comboio era a solução ideal a todos os problemas. Porque era muito mais espaçoso para mim. Mas não, tenho que ir ao autocarro fazer uma viagem de 3 horas e meia, de 15 em 15 dias mais ou menos, para ir para Lisboa. Mas pronto, tenho que me expor a este desconforto para também coisas boas. A mesma coisa acontece nas viagens, em que tive que me expor a ter que ir de avião, aquilo atrasar, porque aconteceu um bocadinho de atraso, tanto em Lisboa como em Madrid. E está tudo bem. Não podia controlar. Eu não podia chegar e sair frustrado e chegar e disparar. Assim que eu cheguei a Portugal, vi logo uma pessoa que estava logo a reclamar. Provavelmente algo que ninguém podia fazer nada. Nós fomos sair de Madrid, tínhamos atracado o avião, tinha uma pista selecionada, ia para levantar e disseram não, vais para ali e fomos dar uma volta à zona de carro. Mas não é uma coisa que esteja no meu controlo. Eu vivi aquilo com uma suavidade, com um estado de presença que já não me sentia assim há muito tempo, porque às vezes acontece muito no trabalho que é tenho isto para fazer, depois acabo isto, o que é que eu vou fazer? Depois não sei o quê, isto, não sei o quê. E sinto que ando sempre tão vazio porque não sinto as coisas. E esse é um dos fatores também que me veio, que também já trouxe a terapia aqui. E então é isso, se eu viver aquela altura e se eu viver só as coisas que eu consigo controlar, estamos bem, andamos para a frente e o mundo continua a ser nosso. Falando um bocadinho sobre a viagem e sobre cada um dos pontos que aconteceram. Pronto, em relação ao plano da viagem, nós já tínhamos feito o plano para aí em junho, acho que em junho. Como eu tinha oferecido isto no Natal, já tínhamos algum tempo, já sabíamos o que é que havíamos de fazer, já tínhamos o plano mais ou menos feito desde junho, porque era mais fácil já ter um plano, já não tínhamos que pensar, vamos fazer isto todos os dias, porque era um bocado desgastante e ia-nos pôr com um stress maior. Então, como tínhamos algum tempo, já tínhamos planeado, já tínhamos os sítios todos comprados que queríamos ir. Ou seja, nós chegámos lá, fomos na segunda, mas chegámos à noite, nós achámos melhor fazer só a viagem ao fim do dia, porque assim já aproveitámos em Lisboa o dia normal, descansados, e depois só fizemos a viagem à noite, porque assim, quando chegámos ao outro lado, só chegar a dormir. Ficámos num Airbnb, também nunca tinha estado num Airbnb, super bem localizado, por acaso foi a Helena que escolheu. E escolheu extremamente bem. Ela diz que o critério dela foi mais barato, mas mesmo assim ela teve muito bom critério, porque estava super perto de uma estação de metro. E então foi muito bom. Então saímos daqui na segunda-feira, chegámos lá por volta das 10 e pouco da noite. A primeira coisa que nós fomos ver foi o metro. Nós fomos de metro do aeroporto para o sítio onde estávamos, para o Airbnb onde estávamos. E em relação a Lisboa, é o único termo de comparação que eu tenho neste momento em Portugal,
que é muito, apesar de ser enorme, é gigantesco, tem N linhas, depois tem uma circular, depois tem não sei o quê. Foi relativamente fácil, por acaso, já estávamos super cansados naquele dia e foi super, foi super bom, foi agradável, foi rápido, apesar de tinha acabado de ver o jogo do Atlético de Madrid, nem sabia, só reparei quando quando cheguei ao metro, comecei a ver algumas coisas do Atlético de Madrid e que me lembrei que estava o Atlético de Madrid, tinha o Atlético de Madrid acabado de jogar. Mas já falamos um bocadinho sobre estádios, que estádios têm uma certa história nesta viagem. Porquê? Porque o primeiro sítio, começando pelo primeiro sítio, no primeiro dia fomos logo ao Santiago Bernabéu, que quando eu comprei, o que estava planeado era que já tivessem acabado as obras no Santiago Bernabéu. Eu estava super feliz de ver o Santiago Bernabéu já concluído, porque o Santiago Bernabéu está em obras há mais ou menos 3 anos, e fiquei desiludido de certa forma porque o estádio ainda não está concluído. De todo está concluído, porque nós entramos, vimos tudo, ou seja, nós entramos, subimos acho que 3 andares, no tour vemos um museu em que tem os vários troféus. O museu está muito simples por aquilo que eu percebi que tive a ver de coisas antigas, de coisas no YouTube antigas. Por acaso o YouTube foi um grande ajudante nesta viagem, porque já tínhamos percebido como é que funcionava o metro, etc. E esqueci-me de referir isso. Por isso já tínhamos alguma noção do que é que nos havia de esperar. Voltando ao Santiago Bernabéu, subimos 3 andares de escadas, entramos no museu, que era um corredor, tinha tudo que era taças nacionais e algumas internacionais, mas em questões de museu estava muito mais vazio daquilo que eu estava à espera, porque provavelmente com as obras houve alguma reformulação do próprio museu, não sei se é aquele o museu definitivo, mas confesso que depois entramos num hall em que tem as 14 Ligas dos Campeões, as 14 taças. Depois tem logo, se virarmos ao contrário, está lá o estádio e notava-se que o estádio ainda está muito atrasado, ainda não tem aquele. Se vocês por acaso tiverem curiosidade em saber como é que vai ficar o Santiago Bernabéu 2020, século XXI, está no YouTube, feito pelo próprio Real Madrid, ou seja, nem relevado tinha ainda. Aquilo, apesar de ter aqui um sistema todo impecável de relevado, como eles querem fazer aquilo, ainda está muito atrasado. E não sei como. Senti-me um bocado desiludido porque já queria aquilo acabado, mas foi uma boa experiência. Foi uma experiência de conhecer um estádio completamente diferente. Fui impressionado. Foi o único estádio que eu conheço com propriedade a sério, é o estádio do Benfica, em Lisboa, o Estádio da Luz. E o Estádio da Luz parece muito maior, com cerca de 20 mil pessoas a menos de capacidade. É incrível, porque o estádio do Santiago Bernabéu é muito mais vertical e parece muito mais apertado que é o Estádio da Luz. Então, confesso que fiquei um bocado impressionado com isso. Então, depois, nesse dia à tarde, fomos ao Parque do Retiro, ao Parque del Retiro, em Madrid, em que fomos andar de barco a remos. Ou seja, aquilo tem aquele tanque, onde normalmente as grandes fotos daí de Madrid e daquele parque é nessa fonte, nesse tanque. Pá, foi incrível, foi super divertido. Tivemos 45 minutos, 8 euros, os nossos dois, e foi incrível. Aquilo foi muito giro. 45 minutos passaram a voar, divertimos, batemos contra algumas pessoas, parecia carrinhos de choque às vezes, numa feira, e foi giro. Porque nunca. É aquela situação, tive que me obrigar a experimentar uma coisa nova. Nós, na altura, tivemos a discutir um bocado isso. Foi, pá, vamos ou não vamos? E falei disso à Helena, que foi, nós, se não formos, nós nunca vamos saber se arrependemos ou não. Por acaso, acabámos por voltar a ir no dia que viemos embora, no sábado. Mas podíamos nunca mais lá voltar e não íamos... Ao menos tínhamos uma opinião, gostámos ou não gostámos, se foi giro ou não. Mas foi super giro, passaram 45 minutos a voar, rimos-nos um bocado, fizemos palavras macacadas, e é isso, no fim de contas, é isso que é giro destas coisas, de experimentar. Okay, nunca tínhamos ido, mas siga para a frente, que o que é importante é viver isto. Estamos uma vez na vida e, se calhar, espero bem que não, que eu espero bem ir um dia ver o jogo do Real Madrid ao Santiago Bernabéu, e pode ser que lá passe outra vez no Retiro, mas nunca se sabe quando é que vamos expor a isto.
Vamos viver um bocado. Foi uma coisa super simples, mas foi relaxante. Ainda demos uma. Fizemos alguma. Andámos para lá, viemos para cá, ainda demos ali uma volta pelo meio, foi muito giro. Em relação à parte do retiro, já que no sábado não temos assim tanta coisa, não tenho quase nada para falar, a parte do retiro primeiro, é gigantesco, é uma coisa impressionante o quão grande é aquilo. Aquele parque é incrivelmente grande. Uma coisa que gira que eu não vejo tanto cá em Portugal e que eu gosto bastante de fazer nos parques é deitar-me na relva. Lá saí de lá todo cagado, não tínhamos levado toalha, mas foi giro. E encostar, mesmo em Barcelona também fizemos isto, que foi ir para os parques, deitar-nos na relva e falar um bocado e estar só a contemplar como é que é a cidade e o sítio onde estamos. Porque cá em Portugal não se vê muito isso, não se vê as pessoas a aproveitarem isso, as pessoas normalmente caminham nos parques ou sentam-se nos bancos. Uma coisa por acaso gira de Madrid, e por falar em bancos, há bancos em todo lado, no meio da rua. Nós temos árvores, pelo menos aqui em Viseu, eu noto muito que há muitas árvores no meio dos passeios. Lá é bancos, existe banco para tudo que é lado, é uma coisa incrível. Mas pronto, dia a seguir, Barcelona, fomos a Barcelona, levantámos às 5h30 da manhã para ir apanhar um metro na estação da Atocha. O que é giro da Atocha e que não tem piada nenhuma foi: levantámos, eram 5 e pouco da manhã, já tínhamos tudo preparado, e o metro está fechado até na zona onde nós estávamos na zona da linha 1, e que fechava na Praça do Sol. A Praça do Sol é onde, para contexto, é onde está a Ursa de Madrid. E que se andarmos 4 estações ou depois da Praça do Sol seríamos em Atocha, mas essa parte da Praça do Sol para a frente está fechada. Ou seja, nós chegámos, estive a ver no Google Maps no dia anterior, demoramos não sei quanto tempo, saímos do Banco de Espanha, e mesmo assim vi que era 1 km e tal, isto demorava um bocado. Lá temos que chamar um Uber, felizmente havia Ubers às 7 da manhã, para irmos em viagem, felizmente. Porque lá até, por acaso, fiquei impressionado foi com a pontualidade dos TGVs. Não, a minha experiência em Portugal em comboios não é assim tão grande. Foi aquele tópico que eu falei no início. E que foi muito bom a pontualidade, tanto de chegada como de saída. Lá temos que ir buscar a Uber, e lá chegámos a tempo. Outra coisa que eu achei muito estranho, por uma questão cultural, é que chegámos e parecia um autêntico aeroporto. Aquilo tem verificação de segurança, tem detector de metais, parecia que estávamos num aeroporto. É impressionante. Felizmente só não nos pediram identificações, porque de resto era exatamente igual a um aeroporto. Era gigante a estação da Atocha. E fiquei impressionado. Quem diz nisto, diz nas outras coisas que fomos visitar, em Espanha, que é assim nos supermercados, por exemplo, que há sempre segurança, e é um ambiente completamente diferente daquilo que nós estamos habituados até aqui em Portugal, porque em Portugal nós somos um país extremamente seguro, consta os próprios, acho que somos o terceiro país mais seguro do mundo, posso estar enganado. E não temos isto, ou seja, lá tem um segurança para cada loja. Nós estamos no meio da rua, havia N polícias, alguns armados até com metralhadoras, por exemplo. Dá normalmente que foi um bocado um choque. E pronto, nós notamos o quão diferente nós somos deles, apesar de estarmos aqui ao lado. Mas pronto, Barcelona. A primeira coisa que eu fui fazer a Barcelona foi meter-me no Camp Nou. Eu depois conto uma altura, se calhar, sobre a minha paixão por futebol. Fui para o Camp Nou. Só que o Camp Nou já estava nos planos de irmos ao Camp Nou. O que é que acontece ao Camp Nou? Entrou em obras há pouco tempo, no fim da época passada. Após que foi anunciado para em junho ou junho, acho eu, que queriam renovar o Camp Nou inteiro. Mas pronto, mesmo assim lá fomos ao Camp Nou. Vimos o estádio escavacado. Mas foi muito giro, porque é um ambiente completamente diferente do Real Madrid. O Real Madrid era mesmo só o estádio, enquanto o Barcelona tinha uma envolvência muito grande na zona do estádio, com tudo aquilo era temático, havia N coisas para nós vermos de
relacionados ao Barcelona, ou seja, de que barraquinhas, havia lá um guarda-redes robótico que diziam que era impossível de bater. Não experimentámos, por acaso estávamos um bocadinho com pressa para a próxima atração. E foi giro ver ver esse ambiente, ou seja, tudo ali respirou o Barcelona. Foi giro nesse aspecto. Tenho pena de não ter visto o estádio inteiro. Tenho, mas pronto, está mais um plano para ir fazer a Barcelona porque há muita coisa que eu ainda quero ver em Barcelona. O próximo destino que nós fomos foi a Sagrada Família. Ele ainda esteve lá 3 meses em Barcelona, já há uns anos, e nunca tinha ido lá. E eu lembrei-me, por acaso lembrei-me, ou foi ela até que se lembrou de irmos à Sagrada Família, e os bilhetes que nós comprámos foi com visitar as torres. Fomos à Torre da Glória. Devo-vos dizer que a Sagrada Família é incrível. Independentemente da parte religiosa, porque o próprio Gaudí queria isso, não queria que fosse um afeto religioso a parte de. Ou seja, quem entrasse ali não fosse exclusivamente católico. Epá, é incrível. A parte de fora, a parte de fora, aquele simbolismo todo que eu tenho, a ideia como ele arquitetou aquilo, a proporção, até a proporção, ele se lembrou, a proporção daquilo tudo é 7,5, a altura daquilo ser 175,5, da torre mais alta que está a ser construída agora, é 175,5 porque o Montjuic é mais alto, tem que ser mais alto que aquilo porque o homem deve fazer algo mais alto que a própria natureza. O número das torres, o posicionamento daquilo, o facto de entrarmos lá dentro, tudo branco, mas depois aquilo é um bosque. E depois dentro, cada tipo de árvores que eles têm, tem um tipo de pedra por baixo que tem uma relação com a força que ela faz, ou quão resistentes são. É incrível. Todo o cenário, toda a ideia dele de ter feito aquilo, as fachadas de uma forma, a outra fachada ser de outra, a história que aquilo conta, é só incrível. Eu adorei a Sagrada Família. Felizmente, nem foi muito caro, sinceramente. Eu pensei que fosse muito mais caro visitar a Sagrada Família, mas foi incrível a Sagrada Família. Em relação à subida à torre, nós tínhamos uma parte de elevador, tínhamos que subir outra parte de escadas, em que tínhamos depois uma ponte que passava para outra torre e descíamos essa torre toda a pé. É assim, não sei se foi da própria. Como aquilo está sempre em construção, supostamente irá acabar em 2026, quando faz 100 anos da morte do Gaudí, mas aquilo tinha muita proteção e isso, ou seja, em questões de tirar fotos, nesse aspecto pecou um bocadinho, mas a vista sobre a cidade é maravilhosa. A vista sobre a cidade, vê-se a cidade praticamente toda, apesar de Sagrada Família ser muito grande e do sítio onde nós estávamos, não tens aquela visão 360 porque estávamos de um lado e havia o resto do edifício, mas foi uma boa. Assim, não me lembro quanto é que paguei a mais, muito sinceramente. Mas se valeu assim muito a pena. Pá, acho que sim, é sempre giro ver aquilo de outra forma. Mas não é nada não acho que é nada assim muito incrível, muito sinceramente. É bom, é giro ver-se a cidade de outra forma. Entretanto, quando saímos da Sagrada Família, começa a chover e começa a confusão que é o planeamento versus o que acontece. Nós tínhamos o planeamento de ir ali à zona das Ramblas, queria conhecer o Parque Cruel e não foi possível por causa de estar a chover, nós não tínhamos a certeza. Eu estive a ver depois na metodologia do Google, supostamente iria chover e trovejar por volta das 3 até às 3 da tarde e nós achámos melhor então irmos para um sítio fechado. Por acaso fomos comer mesmo naquele parquezito, que é o Parque Gaudi, que é mesmo à frente da Sagrada Família, ou seja, ainda conseguimos ver bastante a Sagrada Família. E a Helena lembrou-se, não, vamos ali ao Montjuic buscar. Ao Montjuic, desculpem. Fomos ali ao centro comercial onde estão as torres venezianas, que eu não me lembro. E onde está a Fonte Mágica, que é aquele
é muito giro à noite, mas não fomos lá à noite, infelizmente, gostava de ver aquele espetáculo ali. Nessa zona existe lá um centro comercial e fomos para lá por uma questão de estarmos abrigados, porque não sabemos o que havia de acontecer. Entretanto, depois ali fomos a. Fomos. Só quem? Foi mesmo ao Mochuic, que antes que eu dissesse as neiras, fomos mesmo ao Mochuic. Depois fomos ao Parque da Citadel e ao Arco do Triunfo. Ou seja, passámos lá depois praticamente a tarde inteira porque vimos. Ou seja, a maior diferença que eu notei de Madrid para Barcelona não é que eu não tenha visto isto em Madrid, mas em Barcelona era diferente, que é a parte cultural. Nós chegámos ao Parque da cidade, onde é o Arco do Triunfo. Epá, vimos gente a fazer bolinhas de sabão, vimos gente a cantar, vimos gente a tocar, vimos gente a dançar, subimos no Parque da cidade, subimos a uma pequena fonte que lá está, em que vimos umas pessoas a dançar danças clássicas, descemos e do outro lado estavam a dançar flamengo, ou, ou salsa, não consigo especificar. Epá, incrível o quão viva é aquela cidade. E depois vimos umas pessoas fazer malabarismo. Epá, incrível. Tivemos lá umas boas horas e demos uma boa volta ao parque, aquilo é grande até. E era incrível a quantidade de cultura que aquela cidade respira. Ou seja, há um artista de rua em todo lado, vimos até pessoas a fazer equilibrismo, agarravam duas árvores, dos elásticos, e a fazer equilibrismo. Foi incrível, foi muito interessante. Depois em, fomos, a, fomos à Torre da Agbar, aquela torre em vidro que é relativamente perto da Sagrada Família. Fomos lá ver o espaço. Aquilo é muito grande, é muito giro. Não fomos fazer a vista 360 graus, mas também estávamos com um bocadinho de pressa para vir embora para Madrid. Ou seja, em questões de viagem, pronto, foi isto Barcelona. Infelizmente gostava de ter ido a mais coisas. Estou muito curioso e por acaso fiquei muito apaixonado por Gaudí. Porque o Gaudí a Sagrada Família, não só a imponência dela como é que eu ia dizer, não só encantou-me aquilo, ok, mas o que mais me surpreendeu do Gaudí foi a visão que ele tem do mundo e como é que as coisas funcionam e como é que as peças encaixam. Epá, foi só incrível e fiquei muito curioso e é uma pessoa que eu tenho que estudar. Se calhar é daquelas pessoas que se calhar são incríveis e nós nos esquecemos que elas existem. Só sabemos dar valor ao Gaudí agora, outra vez, quando a Sagrada Família estiver concluída em 2026. Se calhar vai acontecer isso. Ou seja, o Gaudí vai ser aquelas pessoas que têm um monumento maravilhoso e N trabalhos feitos em Barcelona. Não sei se tem mais algum sítio. E que nós só vamos dar importância agora em 2026 outra vez e depois toda a gente vai esquecer o que é o Gaudí. E tenho pena, se calhar, porque eu acho que ele parecia ser um arquiteto, não sei qual é a profissão mesmo dele, mas acima de tudo era um grande idiota no bom sentido. Incrível o que ele fazia. Pronto, voltámos para Madrid, quinta-feira, fomos ao F1 Exhibition. Apesar da minha grande paixão por futebol, uma paixão que tem voltado há uns anos é a Fórmula 1. Eu estive um bocadinho desligado da Fórmula 1 nos 3 anos que estive a trabalhar por turnos, porque não apanhava a maior parte das corridas, e depois havia um domínio muito grande, mas agora sem entrar em detalhes no desporto, pode ser que um dia fale-se um bocadinho sobre a Fórmula 1. Mas pronto, desde 2021, que foi a temporada que eu acompanhei, e felizmente uma das melhores temporadas de sempre, provavelmente, que voltou-me a acender aquele gosto na Fórmula 1. E havia o Exhibition. O Exhibition foi uma exposição que a Fórmula 1 fez em Madrid, que assim que foi anunciada, acho que foi em março ou abril, que aquilo abriu. Eu mandei um mail para lá e disse assim: olha, gostaria de. Só havia bilhetes até junho, só para contextualizar. Mandei um mail para lá: olhem, gostaria de saber se vocês estão para estender os prazos ou não. Em que me dizem: não sabemos se vamos estender os prazos ou não. E eu, já como a pessoa do caraças, porque já tinha os bilhetes comprados há uns 3 ou 4 meses na altura. Entretanto, ela é adiada para acabar em julho e eu esfregar as mãos. E depois é adiada para agosto, para dia 20.
dia 20 de agosto, foi o primeiro dia que eu estive completo em Portugal, porque eu viemos no dia 19. E eu, incrível, comprei os bilhetes, fomos ao Exhibition a Madrid. É uma exposição muito interessante em que não é uma exposição. Acho que a melhor pessoa que podia trazer para dar uma opinião disto é a minha namorada, mas acho que, mesmo sem ter grande ligação e conhecimento do desporto, é super intuitiva. Isso é o que eu posso dizer. Toda a gente chega lá e percebe como é que é feito um carro. Ou seja, aquilo divide entre desenvolvimento do carro, os pilotos, os pitwalls, a tecnologia, a evolução dos regulamentos, e toda a gente ali sai dali a perceber como é que funciona um carro de cima a baixo. Toda a gente, a primeiro sítio que vocês entram, diz-vos aos seus pneus, transmissão, motor, caixa de velocidades. Tem lá um carro também real, usado em corrida, acho que é de 2021. Provavelmente é muito estranho. Por falar só no carro, só aqui uma adenda. O carro é gigante, os carros têm quase 6 metros de comprido, é gigante e é um bocado um choque ver aquilo ao vivo. Mas pronto, ou seja, vocês saem de lá a saber como é que funciona um carro de cima a baixo. Porque tem audioguia, chegavam, apontavam para. Aquilo era com. Tinha um infravermelho, tinha umas televisões e uma coisinha em baixo, em você apontava para lá e tinha um audioguia que vos dava um pequeno documentário, um pequeno videozinho que vos mostrava o que é que eles estavam a mostrar. Imagina, estavam sobre a transmissão. Carregavam lá, aquilo processava, mandava-vos o áudio ao mesmo tempo, sincronizar com a televisão. Vos falava, por exemplo, que na Fórmula 1 as caixas de velocidades, as ímpares correm de um lado e as pares correm no outro. Chegavam ao motor, apontavam. O motor tem o MGU-K, o MGU-H, em que aquilo aproveita a força da travagem para gerar energia. E pronto, saem de lá com uma visão muito ampla sobre o carro, o básico do carro, vocês sabem como é que funciona. Depois passamos para a zona dos pilotos, em que conhecem um bocadinho dos pilotos, da história, de como é que se chega à Fórmula 1, as grandes rivalidades, estatísticas. Depois há onde eles estão sentados, que mostra a pose como eles estão sentados, de várias eras e com os vários fatos. Depois tem lá um que foi de um acidente do Romain Grosjean no Bahrein em 2020, que foi aquele que o carro partiu ao meio e que incendiou com ele lá dentro. Está lá o cockpit onde ele esteve. É tocante olhar para aquilo, como ele ficou. O que eu achei de menos positivo na exposição é: deviam lá ter no mínimo um volante para nós percebermos como é que ou seja, porque os pilotos de Fórmula 1 treinam com. Não treinam sempre nos carros, também têm. Como nós temos os pesos no ginásio, eles também têm uma coisa que metem no volante para fazer pesos, para as pessoas terem mais essa noção. Falta um bocadinho da simbiose entre as pessoas e o piloto, ou seja, a força G que eles levam, realmente sentir aquela força G, uma coisa para sentir. Não era preciso um simulador, ou seja, eles virarem e perceber essa força que eles levam ao virar, o volante. Eu acho que faltou um bocadinho essa simbiose entre a pessoa, o visitante e o piloto, e perceber o que realmente é aqueles números que eles falam do 5 vezes da força G e isso. Faltou, acho que, um bocadinho dessa parte. Mas mesmo assim foi incrível, foi muito giro. Adorei. Foi giro ver aquilo tudo. Ver todo o ambiente da Fórmula 1 é incrível. Por acaso é uma das coisas que eu discuto internamente muitas vezes, que é essa ideia de ver algum grande prémio de Fórmula 1 alguma vez, porque acho que é um bocado à sorte, infelizmente. A Fórmula 1 nesse aspecto de ver se acontece alguma coisa ou não à nossa frente, e então é um bocadinho complicado se calhar dar aquele dinheiro para uma coisa que não pode acontecer à minha frente, e sinto que perco essa. Sinto que perdi uma corrida por não ter acontecido coisas à minha frente, e que então saio de lá com um bocado de desilusão. O que já não acontece com o futebol, porque não sei qualquer lá no futebol conseguimos ver o campo inteiro, sabemos mais ou menos o que é que se passa, só por uma questão de comparação que é mais fácil. E então sinto um bocado que vou sair de lá, não se passou nada, corrida chata, e na verdade se calhar foi uma corridaça, só que não havia no meu sítio e eu não vi nada.
Próximo ponto que fomos ver, fomos ao Parque Juan Carlos I. O Parque Juan Carlos I era ao lado praticamente da Feira de Madrid, que é onde é o FOAG de Exhibition. Muito giro. Infelizmente não fomos ver aquilo tudo, mas é também outro parque gigante. É impressionante a quantidade de parques e o quão grande eles são em Espanha. Tinha muitos monumentos, tinha um rio, era muito, muito giro. O Parque Juan Carlos I foi onde nós almoçámos e fizemos uma sessão de fotos, que a Helena adora fazer uma sessão de fotos. E foi giro, foi aquela coisa de tirar aproveitar aquele momento em que chegamos, estamos só ali. Foi aquilo que eu discuti há bocado com vocês quando estava no retiro, no sábado. Depois do Juan Carlos I, fomos a outro estádio, claro. Fomos dar uma volta quase ao outro lado da cidade, fomos ver o estádio do Atlético de Madrid, neste momento chama-se Civitas Metropolitano. Eu tenho a ideia de sempre dizer Banda Metropolitano, que foi o primeiro nome que este estádio teve. Foi estranho, porque foi o estádio onde não se viu quase ninguém, mas mesmo assim, por fora, provavelmente é tão bom contra o do Barcelona. Sim, uma bandeira gigante do clube. Era muito pouca gente e acho que nesse aspecto senti-me um bocado mais despido, mas era muito giro. Demos uma volta ao estádio inteiro, fomos à loja, como é de praxe que ir à loja. Esta loja é completamente vazia, só nós estávamos lá nós dois. E senti que era um clube um bocadinho mais pequeno e um bocadinho mais próximo das pessoas dos adeptos. E acho que isso é bom. Apesar de ser um clube, pronto, é um clube grande, foi um clube que ganhou uma competição internacional até há relativamente poucos anos, foi campeão há 2 ou 3 anos. É giro sentir essa empatia se calhar com um clube que nós não estávamos a pensar sentir. Pronto, foi interessante. É sempre aquela situação, nós nunca sabemos o que é que nos surpreende do outro lado da estrada. E fui lá um bocado com expectativas baixas e surpreendeu-me. Não pela dimensão, não porque estava muito cheio, não sei o quê. Mas foi o ambiente mais cozy, de certa forma, do Wanda Metropolitano. Do Wanda Metropolitano, lá estou eu. Com do Estádio Metropolitano. Depois nesse dia também fomos jantar fora. Fomos curtir um jantarzinho mais formal, de certa forma. Fomos vestidinhos a rigor e tudo. Impressionantemente consegui comer entradas, que é uma coisa que eu não consigo fazer em Portugal, que é comer entradas. E mesmo assim comi muito bem. O mais giro daquilo é eu não perceber espanhol. Eu nunca tive espanhol na escola, eu sempre tive inglês. E inglês é a minha língua. Caso eu necessite de alguma coisa de urgência noutra língua, eu tenho sempre o inglês. Que eu posso não é dar uma de humilde, mas tenho um nível grande, um bom nível de inglês. E depois os espanhóis, mesmo na restauração, não percebiam, e então havia uma situação em que nós pedimos a sobremesa e que a senhora traz lá a sobremesa, mas disse já não temos qualquer coisa de baunilha. Acho que já não tínhamos gelado, tinha que ser. Isso, já não tínhamos gelado e tinha que ser natas. E eu não percebi nada. Eu vira assim, lembra-me, não percebeste nadinha. Não. É incrível o quão estranho é. Porque a língua né, o espanhol, que é uma língua extremamente falada, né, a verdade também é essa. E mesmo assim eu não consegui comunicar, e mesmo assim é uma língua relativamente parecida, e eu travo, porque tive inglês sempre na minha escola, e a minha segunda língua foi francês, que tem tudo a ver. Na minha escola também só podia haver francês ou alemão, e eu não quis ir para o alemão, então fui para o francês. Então foi giro, foi engraçado. Ou seja, nenhuma das línguas que eu tinha funcionava. Às vezes lá assim um portunhol, qualquer coisa. Uma vez, até no sábado, já que não vou falar tanto de sábado, apareceu-me um casal em que me pediu para tirar fotos, e eu mesmo assim lá não consegui comunicar com eles e lá consegui perceber o que é que eles diziam. Com alguma dificuldade, mas lá deu, felizmente. Sexta-feira fomos ao Palácio Real. Foi o primeiro sítio onde nós fomos. Quero-vos dizer que o Palácio Real foi uma surpresa.
O Palácio Real eu comprei com audioguias e não foi muito maçudo, felizmente. Ou seja, não, apesar de falar muito em rococós, como nós falamos do estilo rococó, foi mais giro que até virou uma piada entre mim e a Helena, eh, e que foi giro no sentido de não foi aquele pesado, aquele estilo arquitetónico, não sei, que é muito chato. Compreendo que o pessoal da arquitetura gosta muito, mas como uma boa pessoa das ciências, não é para mim. Mas foi giro, consegui perceber da parte arquitetónica e a parte da história daquilo. E primeiro é gigante, é imponente. Era giro, por acaso, que nós comentámos foi. Aquilo tinha um hall onde eles se encontravam, o rei e a rainha, que é a sala amarela, e que depois, para cada um dos lados, tinha um quarto, uma câmara e uma antecâmara. Cada um dos quartos. É que trabalheira só para ir dormir. Saíam de qualquer lado, lá tinham que ir eles fazer 3 divisórias. É pá, muito chato. Coitados dos homens. Sendo que depois uma delas foi renovada, um dos quartos foi destruído e foi dar lugar à sala de jantar. Mas nota-se ali a divisória, mesmo assim. É pá, que incrível, que ideias é que no século XVI ou XV que eles tinham de as pessoas dormirem separadas e terem 3 sítios porque iam fazer não sei o quê, cada um tinha uma especificidade qualquer. Epá, é muito estranho. O que mais me impressionou ali, há uma pintura feita da família real anterior, de certa forma anterior, né? Há lá o rei Juan Carlos, o, a rainha Sofia, deve ser as duas irmãs do rei Carlos, agora não consigo precisar, e está lá o atual rei de Espanha, o Filipe. E que a pintura foi levada, acho que eu 20 vezes de lá, e mesmo assim a pintura é maravilhosa, mas mesmo assim é feita de uma forma que, ao contrário de tudo que é naquele palácio em que temos um rei que lá esteve vestido de imperador romano, porque o gajo era muito forte, era o maior da aldeia dele, e depois lá em cima está o outro sentado também como romano, os, o- os tetos são todos pintados com gravuras de Hércules e do que Espanha é o maior da nossa. E aquilo é uma figura completamente contrastante a tudo, em que é simples e parece que as pessoas parecem um vazio, é estranho. A maneira como ele pintou aquilo, o artista, tornou parece que os elementos as pessoas que lá estão naquela imagem e os próprios elementos são muito vazios, é muito contrastante e é um choque um bocado grande com a grandeza do palácio e até da própria sala onde eles estão e de tudo, porque tem-se lá serviços de cristal, de ouro, não sei quantas milhares de peças e não sei o quê, e chega-se ali a um quadro que aquilo é vazio, é tão estranho. Mas foi giro, foi interessante, foi giro conhecer o palácio de Madrid. Eh, Fomos também depois fomos fazer aquela parte mais turística de Madrid, ou seja, fomos fazer a Plaza do Sol, a Plaza Maior, a Gran Via, fomos a um Starbucks. A Helena sugeriu, dei nas mãos da Helena a sugestão, ela escolheu um Iced Matcha maravilhoso. Fomos a uma Apple Store, que já que não há cá em Portugal, fomos a uma Apple Store, todos felizes da vida. Fomos ao Mirador do El Corte Inglês também, por acaso, por sugestão da Ana, da página que eu vos falei no início do podcast. Fomos subir. É estranho, naquela zona, é haver 3 El Corte Inglês no espaço de 10 metros. Ou seja, tem um que é passar a estrada, uma estradazita, tem 3 metros de largo, se tanto, e está lá o outro, e depois onde nós fomos, era 5 minutos, para aí, desse hotel Corte Inglês, que subimos até ao nono andar para fazer uma vista por cima da cidade, em que os vidros que protegiam desse rooftop tinham lá as formas e sabíamos quais é que eram os sítios. Pronto, foi o dia mais turístico, de certa forma.
porque depois no sábado foi um dia em que andámos mais a passear, vimos algumas coisas, por exemplo, o Prado, o Museu Naval, a Igreja de Jerónimos, o Palácio de Cristal, o Palácio de Cibeles, a Praça de Cibeles, mas foi tudo assim muito, muito por cima e muito sem. Ou seja, não entrámos, não vimos o museu, não vimos nada, foi só mesmo aquela viagem mais. Ok, há coisas que ainda não vimos e vamos ver. E pronto, foi esta a minha viagem à Espanha, a Madrid e a Barcelona. Vou ver quando é que repito outra viagem destas. Estamos a planear qualquer coisa para o próximo ano, mas ainda nada de definitivo. Já temos definido o destino, mas lá mais para a frente tudo se saberá. Foi um prazer, até à próxima.